Muitas pessoas acham que investir é coisa de gente rica. E olha, se você pensa assim, você está muito enganado, hein? Sou Márcio Moreira e você está no canal Economista de YouTube. Bom, primeiro eu quero deixar bem claro que esse conteúdo aqui é muito mais educativo do que qualquer outra coisa. Não sou especialista em investimentos, mas tem mais ou menos um ano e meio que eu comecei a mexer com isso. Então, vamos falar um pouco sobre isso e você vai ver que se você não investe, você está na hora de começar a investir. Antes de falar o que é investimento, eu quero falar para você o que não é investimento. Vejo aí muitas pessoas falando que jogar na Mega Sena, entrar na Bet, ter robôs, ter um monte de coisa é um investimento que vale a pena. Olha, isso daí está muito errado. Isso tudo está classificado nos jogos de azar. Eu acho que está mais para um divertimento do que um investimento. Não sou contra quem faz isso. Eu acho que se você tem um dinheirinho sobrando e se esse dinheirinho não vai te fazer falta, é bacana. É bacana que vai que, né? Vai que dá uma sorte aí e você consegue pegar uma graninha. Só que eu acho que você tem que ir com a cabeça que isso não é investimento, né? Então, muitas pessoas aí se endividam, entram em furadas por conta de promessas em relação a jogos de azar e acaba perdendo tudo que tem e tudo que não tem, né? Já vi pessoas aí que até cometem, atentam contra a própria vida por conta de tanta coisa que fez ali de pegar empréstimo e depois não conseguir pagar. Então, nada disso é investimento, tá? O investimento que eu vou falar aqui é um investimento tradicional ali em relação à parte de ações e ativos na bolsa de valores. Então, assim, o que que acontece? Quando você está fazendo um investimento, você está comprando pedacinhos de alguma empresa e você vai dar uma olhada e você vai acreditar naquela empresa que você está comprando aquele pedacinho e você vai se tornar dono daquele pedacinho, né? E a ideia do investimento é o quê? Você comprar uma ação que vale um valor hoje X, que daqui a 10, 15 anos esse valor de X vai ter valorizado aí 40, 60% ou até mais, né? Então, é esse investimento que eu estou dizendo e que eu vou falar hoje no vídeo, tá? Vale frisar bem aqui que quando a gente fala de investimento, a gente está falando de algo a longo prazo, né? Então, não se iluda que você vai começar a fazer investimento, que você vai começar a comprar ações e que você vai ficar rico daqui a 2 anos, 3 anos, um ano. Isso não existe, tá? Isso não existe. Existe uma categoria aí de quem compra ação, que são os traders, né? Que fazem a compra e a venda de ações no mesmo dia, né? Então, essa galera aí vivem em certas emoções. Eu não estou nem falando disso, tá? Então, tem muita gente que ganha muito dinheiro, mas a maioria perde muito dinheiro em relação a esse tipo de coisa, né? Então, 90% aí de quem é trader perde mais dinheiro do que ganha, né? Até porque hoje em dia a gente tem as inteligências artificiais, tem os robôs, que fica difícil você competir, né, com eles. Mas eu, como não entendo muito dessa área, eu não vou me aprofundar e vou me estender. Uma coisa eu falo, trader é uma coisa absurdamente é, estranha e eu acho que não vale a pena, né? Eu acho que o que vale a pena é você estar construindo aí seu patrimônio e faz investimento para você daqui a 20 anos ter uma aposentadoria tranquila. Então é sobre isso que a gente vai falar, tá bom? Hoje, por experiência própria, eu invisto na Bolsa de Valores do Brasil, né? Então eu invisto em algumas empresas e também invisto em fundos imobiliários, tá? E também em alguns ETFs, né? Então eu vou explicar um pouquinho aqui o que que é cada coisa de uma forma bem superficial aqui, só para vocês entenderem e para tirar esse medo de vocês, tá? Porque eu sei que tem muita gente que tem medo em relação a isso. Então, assim, primeira coisa. Quem quer começar a investir, eu acho que tem que começar a ter uma disciplina ali, né? A se policiar. Você pode começar a investir R$ 200 por mês, R$ 500 por mês, R$ 100 por mês, não tem problema nenhum, né? Só que esse investimento, como é a longo prazo,
você tem que saber que aquele dinheiro que você está investindo é um dinheiro que você não vai ter de imediato, tá? É um dinheiro que ali você está colocando para poder daqui a 15 anos você ter um retorno bem em cima daquilo, né? Então, quando você vai olhar para a bolsa de valores, você tem as ações e os ativos que você pode estar investindo, né? Então, você tem as ações, que seriam pedacinhos de uma empresa que está na bolsa de valores, por exemplo, a Petrobras. Então, se você está comprando uma ação da Petrobras, você está comprando uma fração da Petrobras, né? Obviamente, a Petrobras vale um dinheiro muito grande, e se você pagar R$ 100 numa ação da Petrobras e você tiver uma única ação, você vai ter uma quantidade infinitamente pequena da Petrobras, mas você vai ter, né? Então, as ações é isso, é você ter um pedacinho da empresa ali que você tá comprando, né? Aquela ação. A gente tem os fundos imobiliários, né? O fundo imobiliário ali é parte de imóvel. Então, tem empresas tem grupos ali que tem vários imóveis, tá? E aí você vai estar comprando um pedacinho daquele imóvel e você vai estar recebendo todo mês os aluguéis daquele imóvel, né? Então, tem fundo imobiliário de tijolo e tem fundos imobiliários de papel, né? O de tijolo, como o nome já fala, são empresas, você vai estar comprando ações de empresas que têm realmente edifícios, que têm prédio, né? Então, você tem shoppings, você tem galpões, você tem apartamentos de luxo, enfim, tem vários tipos de fundo imobiliário ali que você pode estar investindo. E você também tem um fundo imobiliário de papel, né? Que aí é em cima das dívidas ali dos imóveis. Então, o fundo empresta dinheiro, assim, estou falando a grosso modo, tá, gente? O fundo ele empresta dinheiro, tem alguma coisa ali, e aí os juros que esse fundo tem é o que faz a distribuição ali todo mês. Tem algumas ações que têm distribuição mensal, semestral, trimestral, anual, mas o fundo imobiliário geralmente são ações que dão distribuição mensal, tá bom? Além das ações e além do fundo imobiliário, a gente tem a renda fixa, que é a mais segura, né? Então, quem não se sente confortável ali em estar comprando uma ação, fundo imobiliário, a renda fixa é mais segura, só que ela rende menos também, mas ela tem uma segurança maior. Então a renda fixa tem um CDB, CDI, enfim, tem várias opções ali de renda fixa, aonde muitas delas também você consegue ter o dinheiro de uma forma. Você investe um dinheiro agora e em pouco tempo você consegue pegar o dinheiro de volta com alguns juros, tá? Além da renda fixa, a gente tem as ETFs. As ETFs, ele imagina que é um grupo de ações juntas, né? Então, por exemplo, a gente pode ter uma ETF que tem várias ações. Em vez de você estar comprando uma ação da Petrobras, você vai estar comprando uma ação que tem a Petrobras, você tem a Vale, né? Então, as ETFs ali, na verdade, é um conjunto é um grupo de ações que está tudo junto, né? E a gente tem as criptomoedas, que entra nessa categoria de investimento, mas como a gente está vendo aí, o Bitcoin está cada vez mais em decadência, né? Então, a gente teve agora em 2026 uma queda muito grande, ele está em queda livre. Os motivos dele estar em queda livre existem alguns, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito nesse vídeo. Mas é também um ativo ali que as pessoas fazem de investimento. De alto risco, mas é um investimento. E quem que pode investir? Hoje todo mundo pode investir, tá? Hoje existem empresas que facilitam essa parte de investimento. Hoje, por exemplo, você tem o próprio Nubank, que tem a parte de investimento ali, que ele não te cobra taxa de corretagem, não te cobra nada. E aí ele tem um painel bem facilzinho para você entrar e verificar as ações, comprar ação e acompanhar ali. Existem outras empresas que fazem isso, o nome dessas empresas chama corretora, né? Tem corretora que cobra, tem corretora que não cobra. E aí vai também depender do nível de investimento que você está fazendo. Acho que quem está começando, quem está ali já, quem ainda não tem experiência nenhuma, o Nubank é um ótimo lugar para você começar a fazer um investimento, né? Mas além do Nubank, você tem o Inter,
você tem a Clear, você tem algumas opções aí de investimento, de corretora para poder fazer esses seus investimentos, tá? E aí, lembrando que o investimento é algo para longo prazo, então se você quer investir, você está investindo no seu futuro, tá? Você não está investindo agora. Então, às vezes, assim, tem muita gente que pode fazer a compra e a venda da ação em um tempo mais curto, mas eu acho que o intuito do investimento não é esse. O intuito do investimento realmente é você tá vendo o futuro, tá projetando o futuro para que daqui a 20, 30 anos, quando você estiver se aposentando ali, você conseguir ter um dinheiro, um patrimônio, fazer um patrimônio para que você não dependa só ali do INSS. E quando a gente fala de investimento, a gente tem três perfis de investidor, tá? A gente tem um conservador, o moderado e o arrojado, né? Então, como o nome já diz, o conservador é aquela pessoa que quer ter uma segurança, né? Que ele quer ter uma segurança, ele tem medo de arriscar e ele tem medo ali das volatilidades do mercado, né? O moderado, esse perfil moderado é a pessoa que já está ali no meio termo, né? Ele não é tão é, pé no chão ali em relação à parte de segurança, mas também ele não é aquela pessoa que aceita tanta volatilidade do mercado. Eu vou falar um pouco de volatilidade, mas é só para você ter noção ali em relação aos perfis, tá? E a gente tem o arrojado. O arrojado é aquela pessoa que quer crescer patrimônio e pensa que daqui a 20, 30 anos ele vai estar muito bem de patrimônio e ele, custe o que custar ali no mercado, ele vai estar investindo, né? Então, quando a gente fala de mercado, quando a gente fala de volatilidade no mercado, o mercado financeiro ele passa por altos e baixos. Acho que vocês já ouviram falar nisso, né? Então, por exemplo, em 2026, a gente tem um cenário macroeconômico muito positivo, né? Pelo menos assim, a gente está fechando um ciclo de juros altos, então a gente está com a taxa de Selic de 15%, mas essa taxa de Selic de 15% tende a cair, né? Ela tende a cair e a fechar o ano aí com 12, 12,5. Isso é que os especialistas estão dizendo. Então, o mercado financeiro ele faz esses ciclos, né? Então ele é bem cíclico. Então, dependendo da ação que você comprar, dependendo da empresa que você investir, se o cenário de juros estiver alto, as ações daquela empresa podem sofrer uma queda. Mas já tem empresas que, se o juros estiver alto, as ações daquela empresa vai sofrer uma alta, né? Então, assim, depende do tipo de empresa, depende de um monte de fator. Então, quando a gente fala de volatilidade, é isso. Às vezes a empresa está nos últimos 6 meses, com uma queda de 20%, mas se você olhar nos últimos 5 anos, ela está numa crescente de 60%. Então, num período curto, ela está caindo, mas depois ela pode subir de novo, né? Então, assim, o importante é você entender que a parte de investimento, ela é para todo mundo, né? Obviamente, eu acho que as pessoas têm que começar a estudar um pouco sobre isso. Não vale sair comprando curso, sair assinando um monte de plataforma. Eu acho que vocês podem. Aqui no próprio YouTube tem vários conteúdos bem bacanas em relação a isso, de forma gratuita, tá? E assim, se tiver pessoas que estão te sugerindo compra, sugerindo venda de forma aleatória, você não sabe o que é, não, não, não vai nessa onda, tá? Tenta estudar um pouquinho ali, tenta entender o básico ali das ações, tenta entender o básico do mercado financeiro, que você vai ver que não é um bicho de sete cabeças, tá? É uma parada bem tranquila. Eu vou trazer mais vídeos sobre investimentos aqui, vou tentar detalhar cada tipo de investimento, vou tentar detalhar ali, vou falar um pouco de como fazer uma pequena avaliação numa ação, né? Para vocês não ficarem totalmente perdidos. Se eu puder contribuir um pouquinho do conhecimento que eu tenho adquirido aí nos últimos meses em relação à parte de investimento, eu vou ficar muito feliz aí para trazer para vocês, tá? É, Mais uma vez, aqui eu não sou nenhum especialista, tá? Eu não vou indicar vocês a comprar ou a vender ação, mas eu vou tentar explicar para vocês o caminho para você não se dar tão mal, tá? Tentar se dar bem.
né? Então, assim, ação não tem segredo, tá? A investimento não tem segredo. Você só precisa conhecer o que você está querendo comprar, né? Então, não adianta. Você vai investir numa empresa que você não conhece, que você não tem confiabilidade nela, isso daí é loucura, né? Isso é loucura. Ou se você vai investir porque alguém falou que é para investir, isso também é loucura, né? A mesma coisa que alguém falar assim, ah, joga nos 6 números na Mega Sena que esses números vão estar certos ali e você vai ganhar. É mais ou menos nessa mesma lógica, né? Então, toda vez que você vai comprar uma ação de uma empresa, você tem que conhecer o mínimo daquela empresa que você está comprando a ação para ver se o momento que você está comprando a ação é um momento bom, tá? Porque, assim, eu já me ferrei no passado com isso, exatamente por ir na cabeça dos outros, né? Uma pessoa chegou para mim e falou assim, Márcio, a ação da CSN, a CSN ela fabrica metal, é aço, né? Então a ação da CSN ela tava subindo, sim, tava R$ 50, R$ 40. E aí eu fui, e a pessoa falou assim, não, a ação vai chegar a R$ 70 até o final do ano. Falou de forma aleatória, eu não fui atrás, não fui pesquisar, não fui ver a parte ali do relatório deles, não vi números, não vi nada. E aí eu simplesmente comprei porque falou. Passou 2, 3 meses, a ação começou a despencar, porque entrou na alta de juros e um monte de coisa, e a ação começou a despencar, começou a despencar. Hoje eu vendi as ações, tomei um prejuízo aí enorme, é, mas assim, foi porque eu não tinha nenhum conhecimento de ação na época e eu fui simplesmente pela cabeça da pessoa, falou, compra a ação. Então assim, nunca vai pela cabeça das pessoas, compre a ação, a não ser que a pessoa conheça ali o que ela está falando e te mostre ali o porquê que ela está falando para você comprar ação. E você vai, em cima do que ela fala, você vai tentar, é, vai medir ali para ver se realmente o que ele falou faz sentido, se os números ali estão favoráveis, né? Porque assim também, pode ser que a ação vai cair um pouco, mas depois ela vai aumentar, né? Então, assim, não tem jeito. Então, assim, nunca não existe mágica em relação a isso, tá? É números, é simplesmente números. Você vai ler, você vai estudar, você vai entender o que a empresa faz, você vai entender o cenário da economia atual do Brasil, se no caso você estiver comprando uma ação brasileira, e você vai ver se vale a pena ou não investir, tá bom? Então, o vídeo de hoje é sobre isso, só para dar uma explanada aí, levantar um pouco de conhecimento para vocês. Em breve eu vou trazer mais informações sobre a parte de investimento no mercado financeiro. Tá bom, meus amigos? Um abraço aí e até a próxima.